Bom dia, irmãos e irmãs. É uma alegria nós poder meditar novamente o Evangelho deste dia. Obrigado a todos aqueles que curtiram, que compartilharam a palavra. É uma alegria sempre ver pessoas que se manifestam agradecendo por ter esta oportunidade de meditar a palavra de Deus. E tudo isso depende de nós. Quando nós gastamos um pouquinho do nosso tempo para meditar a palavra e ao mesmo tempo para levar esta palavra a tantos e tantos que precisam de uma palavra amiga e também de uma orientação que vem de Jesus. Vamos novamente meditar e compartilhar o Evangelho de hoje, que é retirado de Marcos capítulo 2, versículos 13 ao 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar e toda a multidão ia ao encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos amigos e amigas, nós vemos algo bonito e interessante para a nossa vida nesse Evangelho, porque Jesus continua ensinando. No Evangelho de ontem nós víamos que Jesus falava e as pessoas vinham em multidões para ouvir Jesus. Aqui nós vemos que Jesus continua ensinando. Caminha no meio das pessoas e vê um jovem chamado Levi, filho de Alfeu. Aqui nós precisamos prestar atenção nesse convite e nesta resposta. O chamado de Jesus e a resposta de Levi. Porque Jesus, quando passa no nosso meio, e Jesus continua passando ainda hoje, Ele muitas vezes nos surpreende com um chamado, mas muitas vezes nós não temos a coragem de dar o nosso sim. Levi está fazendo aquele seu trabalho diário e de repente Jesus diz: "Segue-me", e o texto diz: Levi se levantou e o seguiu. Levi não questionou, simplesmente ouviu o chamado de Jesus e se colocou a caminho. Jovens, coragem. Nós precisamos também assumir esta vocação. Digo em relação ao chamado vocacional à vida sacerdotal ou religiosa, mas também a vocês, jovens, que estão em dúvida em relação a abraçar o sacramento do matrimônio. Jovens, coragem. Vamos nos colocar na presença de Deus, vamos nos colocar a caminho. Chega de nós vivermos como nesta, entre aspas, água morna. Parece que nós não somos nem frios nem quentes. Nós ficamos mais ou menos. Que nós possamos ser cristãos decididos e dizer: Senhor, eu quero te seguir. E nós vemos como Jesus vai transformando a vida destas pessoas. E ao mesmo tempo que Ele transforma a vida das pessoas, muitos que estão à volta, assim como naquele Evangelho de ontem, tem aquelas pessoas que parece que só querem incomodar ou prejudicar a ação de Jesus. E Jesus diz: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Quando Jesus nos envia para, às vezes, os lugares mais distantes, ou até mesmo para aquelas pessoas de coração duro, é para isso que nós viemos. É para isso que nós somos enviados. Por isso não vamos ter medo de assumir a vocação pela qual Jesus nos chama. E vamos também ter a coragem
de assumir as condições desta vocação. Nem sempre são flores, muitas vezes nós vamos encontrar espinhos, mas Jesus nunca nos abandona. Jesus sempre vai estar conosco, nos orientando, nos mostrando por onde nós devemos seguir. Por isso, vamos com coragem assumir também a nossa vocação cristã, porque evangelizar é preciso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana a todos.